Oi, gente, programa Elucidações Espírita, visitando as nossas casas espíritas da cidade de Uberlândia. Hoje nós participamos de uma reunião, a Casa Espírita Bezerra de Menezes, situada na rua Santa Vitória, 758, no bairro Tabajara. E a Isabel Gervásio foi a palestrante dessa noite e nós vamos acompanhar essa palestra. Vamos iniciar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo é o capítulo da reencarnação. Por quê? Nesse ponto, Kardec completou as questões fundamentais da doutrina espírita, em cima das quais todos os problemas humanos encontram resposta, encontram apoio e encontram solução. Esse capítulo 4, ele é particularmente importante para todos nós. Todas as religiões têm seus fundamentos, todas as religiões têm seus pontos doutrinários, e a doutrina espírita tem também os seus, e um deles é a reencarnação. A reencarnação aqui no Ocidente encontra na cabeça lógica da humanidade ocidental inúmeros obstáculos, porque várias questões superficiais não permitem que as pessoas aprofundem o entendimento dessa questão, que é essencial para o nosso progresso e para a nossa evolução. Por quê? Porque muitas vezes, diante de uma questão tão interessante e tão surpreendente que é a reencarnação, a nossa tendência de imediato e praticamente instintiva é a de rejeitar. Imagina, reencarnação, o que é isso? Foi a mesma coisa que aconteceu com os judeus. Lá no princípio, ao tempo de Jesus, completamente limitados pelo problema da sua própria cultura, pelos dogmas religiosos, essa coisa toda, os judeus pregavam a ressurreição. Eles acreditavam tranquilamente que o espírito voltaria, mas ele acreditava que voltaria no corpo que foi abandonado por causa da morte. Ora, a gente sabe que isso é praticamente impossível. E o conhecimento da humanidade terrestre atual, que é infinitamente mais amplo e mais profundo do que naquele tempo, sabe perfeitamente que uma vez que ocorre a morte, é impossível um espírito retornar e retomar aquele corpo. Na doutrina espírita, a questão fundamental é a reencarnação. É a volta do espírito à vida corporal, em outro corpo, porque aquele anterior não tem condições de prosseguir para o espírito continuar a aprender e a evoluir. Então, meus irmãos, essa é que é a conversa que Jesus teve com um senador romano, muito importante na época, e que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está colocada para a nossa meditação. Esse capítulo 4, ele vai, desde o princípio até o final, ele vai colocar as questões fundamentais sobre a reencarnação. A reencarnação já foi referida por Kardec anteriormente no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro na ordem da codificação. Então esse assunto já é do nosso conhecimento. Aqui ele vai ser aprofundado e vai ser tratado de maneira um tanto diferente, porém rigorosamente dentro dos princípios. Então vejamos. A lição que narra esse diálogo do Cristo com o senador romano Nicodemos é a lição número 5 do capítulo 4. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos,
senador dos judeus, que veio à noite, olha o detalhe, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazem se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe então Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai, e o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: Pois que tu és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Essa conversa está registrada no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo de 1 a 12. Os irmãos também, que não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, mas tiver o Novo Testamento, pode consultar no Evangelista João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Meus irmãos, é uma conversa completamente incrível e de completo fundamento para a evolução da humanidade terrestre. A questão da reencarnação, meus irmãos, não é criação do Espiritismo. A reencarnação é um princípio, é um postulado do processo de evolução da humanidade, que faz parte de todo o complexo da sua educação moral e espiritual. Sem a reencarnação, o progresso aqui na Terra seria uma falácia, seria apenas um acontecimento, e tão falacioso que não produziria os efeitos necessários para aquele que passa pelas várias experiências corporais e chega no ponto de evolução que essa Terra pode oferecer, e a criatura estar preparada para se transferir para outros mundos, se necessário, para continuar a evolução que aqui iniciou. Meus irmãos, se a gente está encarnado na Terra para poder aprender, se não conseguir aprender todas as lições, terá a oportunidade de outras vidas continuar o aprendizado. Isso não indica que já aprendemos isso em mundos abaixo da Terra, inferiores à Terra, porque nós viemos desses mundos. Estamos aqui para passar pela escolaridade daqui. Daqui passaremos pela escolaridade de mundos superiores. E assim sucessivamente até alcançarmos a nossa evolução plena na eliminação completa dos nossos defeitos, dos nossos erros e dos nossos enganos,
para atingirmos a etapa da espiritualidade superior que nos compete. Então vejamos a conversa de Nicodemos com Jesus. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos são os detalhes que estão colocados parágrafo a parágrafo da citação, que na realidade são 5. No primeiro parágrafo tem um fato interessante para todos pensarem. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Por que à noite? Ainda mais naquele tempo que não tinha eletricidade, que a coisa era complicada, com candeia, com azeite. Vocês imaginam a dificuldade disso tudo? O povo tinha o hábito que assim que o sol se escondia, o pessoal também ia dormir, porque no outro dia, com o levantamento desse mesmo sol, todo mundo estava a postos para trabalhar e para produzir. Mas esse aqui não, à noite. Como é um senador, foi à noite. Como era um homem importante, foi à noite. Porque à noite ninguém ia ver que ele, um cara importante, cheio de títulos e cheio naturalmente de possibilidades completamente acima da grande maioria do povo, foi procurar Jesus, que era uma figura famosa entre todo mundo, mas era uma figura completamente incompreensível para o povo. E ele sabia que esse homem era diferente e foi à noite, para que ninguém o visse, fazer a pergunta que estava na cabeça dele, atormentando naturalmente o seu raciocínio. Então este é o primeiro ponto, está no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, Jesus já entra direto no assunto e ele fala: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, essa fala de Jesus tem um poder, porque na realidade acorda e remexe dentro do nosso espírito, dentro do nosso mundo íntimo, o conhecimento que todos já temos dessa realidade. A reencarnação é uma realidade, não é uma proposta simples. A reencarnação é um fato dentro da vida de cada um. A reencarnação é um acontecimento indubitável. E a reencarnação é de tal ordem sábia que não haveria nenhuma possibilidade de justiça na Terra sem a reencarnação. Então, meus irmãos, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam agora o terceiro parágrafo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade digo-te que se um homem não renasce da água, entre os judeus era o princípio universal da matéria. Em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, quer dizer a sua essência espiritual, o seu elemento essencial de filiação do Pai Celestial, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é apossar-se da sabedoria suprema, da bondade suprema e da angelitude. Isso é que é entrar no reino de Deus. Muita gente faz uma coisinha pequenininha e acha que já é um santo. Tem ainda um longo caminho pela frente, graças à reencarnação, que todos nós conseguiremos. A gente vai passar um pouco de aperto, mas faz parte, não faz? Nós vamos conseguir. A outra questão, meus irmãos, Jesus prossegue:
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Com essa conversa, Jesus separa as misturas que nós aprontamos nas questões de ordem material e espiritual. Muitos de nós queremos impregnar a nossa vida espiritual de coisas materiais. E a nossa vida material, nós achamos que já está impregnada de coisas espirituais. E aqui Jesus está falando de aprendizado, Jesus está falando de experiência, Jesus está falando de postura, Jesus está falando de conquista do eu integral, quer dizer, todas as minhas possibilidades. Embora a Terra seja um planeta de expiações e prova, e portanto fragmentário, cheio de limitações, a Terra é uma escola bendita para todos nós, e através das lições duras que são colocadas para nós aqui nesse mundo, nós vamos edificando de maneira tranquila, devagar e às vezes até surpreendente a nossa posição espiritual cada vez melhor em cada encarnação nesse mundo. E ainda, meus irmãos, ele prossegue: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz. Está falando do livre-arbítrio. Nós todos somos dotados de livre-arbítrio. Embora a lei divina estabeleça os parâmetros fundamentais da nossa evolução, a nossa lida dentro desses parâmetros depende da nossa decisão pessoal, chamada livre-arbítrio. E ainda, meus irmãos, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, e o mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ele está falando do momento presente da nossa evolução. O meu passado está lá para trás, estou esquecida dele, beneficamente esquecida. Porque se a gente recordasse todas as encarnações anteriores misturada com a presente, vocês imaginem quanto conflito e quanta dificuldade, não só do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista espiritual. E poderia isso trazer uma influência completamente negativa para a nossa alegria de viver, para a nossa possibilidade de sonhar, para os nossos desejos de realização. Isso nos perturbaria imensamente. Então, o esquecimento das vidas passadas é uma oportunidade bendita de aprendizado para todos nós, e também uma oportunidade de descanso do passado, uma oportunidade de alívio em função das coisas atrapalhadas que provavelmente quase todos nós já aprontamos e que muitas vezes ficamos sofrendo por conta dessas lembranças. O Pai Celestial permite que a gente chegue completamente esquecido desse passado para começarmos nova jornada, a fim de aprendermos mais um tanto nesse programa da Escola da Alma, que é a vida na Terra. Aliás, eu falei uma coisa que eu quero corrigir. Eu disse que a gente reencarna completamente esquecido. Não, não é completamente. Consertando, para ser bem honesta, é mais ou menos esquecido. Nós todos sabemos que durante o sono, em que a gente sonha, muita gente vai de encontro às suas vidas passadas. Isso é mais comum do que a gente imagina. As nossas crianças recordam muito das suas vidas anteriores. E existem pessoas que recordam das suas vidas passadas espontaneamente, sem fazer força. De repente, ela recorda de um fato ou de outro. Então, o esquecimento não é total.
certo, meus irmãos? E aí vem o quinto e último parágrafo, em que Jesus chama a atenção de Nicodemos para a estranheza que ele experimentou. Mas que isso, você é mestre em Israel e não sabes estas coisas? Meus irmãos, por que será que Jesus falou isso para Nicodemos? Porque o povo judeu, até os mais simples quanto os mais cultos, eles chamavam a reencarnação de ressurreição. Então Nicodemos não era zero à esquerda em matéria desse conhecimento. Na realidade, ele ficou surpreendido de ouvir isso da boca do Cristo. E na realidade, ele mostrou essa perplexidade. E ainda mais, ô Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? E aí ele fala, imagina, se eu estou te falando que é necessário para ver o reino de Deus nascer de novo, isso é coisa da terra. E você está admirado desse tanto. E o dia que eu te falar das coisas do céu? Nessa hora nós somos todos Nicodemos. Todos concordam? Porque quando os espíritos no trabalho mediúnico falam para nós uma coisa pequenininha, a gente fica muito preocupado. Imagine uma revelação dessa partido de um espírito de alta autoridade espiritual. Então, meus irmãos, essa é a questão. Muita gente que não admite a reencarnação justifica dizendo que, qual é minha família? E meu pai? E a minha mãe? E os meus filhos? Quem são eles? Será que eu tenho outros? E aí começa aquelas elucubrações, que é pura perda de tempo. É só esperar a desencarnação que a gente vai ficar sabendo disso tudo, não vai? Mesmo porque a gente vai reencontrar todo mundo. Que bom que se a gente descobrir que tem 3, 4 pais, 3, 4 mães, uns 30 filhos, que maravilha! Isso significa que a nossa parentela corporal e a nossa parentela espiritual está sendo fortificada pelo processo da própria reencarnação. Porque a troco de que nós queremos ter eternamente um só pai e eternamente uma só mãe? Por que não aumentar esse grupo se nós todos aqui na Terra estamos destinados a amar de verdade todas as criaturas? Então a reencarnação já antecipa alguma coisa para nós. E aqueles que a gente não ama muito, que tem dificuldade com eles, e que tem desentendimento, e briga, e essa confusão toda que é comum em toda família, com o processo da reencarnação tende a resolver, por causa da lei de progresso. Então isso para nós é um ganho. Então gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o item 18 desse capítulo 4. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Claro, meus irmãos, se nós tivéssemos uma só encarnação, pronto, acabou, acabou, acabou. E aí? Na realidade, nós somos todos velhos conhecidos. Nós somos todos ligados uns com os outros. E aqueles que são nossos filhos são nossos credores. Aqueles que nos amam de verdade e nós amamos, são os laços que nos dão força, que nos dão alegria e que nos dão motivação para prosseguir na nossa vida ou nas nossas vidas. Existem pessoas que a gente gostaria que em toda encarnação nossa ela estivesse lá. E se a gente conseguir isso? Nós vamos conseguir. Vai depender de nós. Se o nosso propósito for o do amor sincero e verdadeiro.
se o nosso propósito for o do trabalho constante, e se o nosso modo de ser for o da prática da caridade, não será uma bênção? E nós todos já temos nessas questões que eu acabei de colocar a mais firme crença. Então, com isso, nós temos o estímulo para prosseguir. Aqui fala para nós, meus irmãos, que a reencarnação, ao invés de espalhar a família e fazer com que as pessoas se tornem estranhas umas às outras, é o contrário. A reencarnação liga as pessoas, liga os espíritos, liga os interesses e liga os laços de afeto. É muito interessante isso para nós. Ao mesmo tempo que é alentador, ao mesmo tempo que é consolador para as nossas dificuldades e para as nossas dores. Uma vez que aqui na Terra a questão da morte é muito complicada ainda. A pessoa, por mais que ela ache que ela está preparada para a morte, de repente, quando ocorre a morte de um ente querido, ela fica completamente chorosa, completamente abalada. Isso mostra que essa nossa posição aqui na Terra ainda é uma situação muito comum. Com a reencarnação, isso tudo vai melhorando, porque a gente vai compreendendo isso efetivamente. A outra questão que fala para nós nesse ponto é que muitas vezes, até no processo da reencarnação, aqueles espíritos que são nossos amigos de verdade seguem a gente. Por exemplo, eu tenho uma amiga no mundo espiritual muito querida, e ela ficou sabendo que eu estou reencarnando. Então ela sempre me visitará lá no mundo espiritual para me estimular, para me animar, para me dar força. E pode acontecer que um espírito amigo reencarne também na mesma família para nos acompanhar, para nos estimular e para nos dar força. Aí é muito chique, não é? Que maravilha! Outra questão que fala aqui para a gente: após cada encarnação, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Quando a gente fala do orgulho, egoísmo e vaidade, que é essa chaga tríplice, completamente difícil de alijar do nosso mundo íntimo, com o processo da reencarnação, isso tudo vai saindo devagar, porque nós vamos compreendendo que a realidade da nossa vida não é nada dessas coisas menores e pequenas da nossa existência, mas as coisas grandes propostas pelo Pai Celestial. E aí nós vamos renunciando espontaneamente a determinados pensares, a determinados gestos que até então nos ligava a essas questões menores. Lembrando a todos que a Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E você é o nosso convidado a ser um voluntário. Anota o telefone para você fazer uma visita, levar pessoalmente as suas doações. O telefone para você marcar uma visita: 3235-3129, 3235-8010. Essa entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade precisa muito da sua ajuda. Seja um colaborador. Estamos no final. Agradecemos a você que nos acompanhou e retornaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Fique com Deus, um forte abraço.